Olá, hoje eu vim falar de estímulos. Estímulos fundamentais no desenvolvimento do seu filho. Mas antes, quero que você parta comigo do mesmo princípio. Toda criança nasce pronta para aprender, pronta para se desenvolver. Como se ela nascesse com janelas abertas, janelas que precisam ser exploradas para que ela possa desenvolver essas janelas. Janelas aí que são as nossas características, as nossas habilidades, que quando exploradas nessa primeira infância, geram aí um desenvolvimento para a vida. Então, partindo desse princípio, nós vamos começar a falar sobre alguns estímulos que são necessários, como eu falei, fundamentais para esse desenvolvimento. É claro que nós sabemos, eu e você, que muitas coisas vão acontecer ao longo da vida do nosso filho, né? E outras intercorrências que não estão previstas podem acontecer de forma a prejudicar essa janela que hoje você está se comprometendo a abrir, né? A explorar. Mas não vai ser o fato de não ter estimulado essa janela, essa habilidade, essa característica, que ele vai deixar de ter ela, né? Deixar de poder ter toda a capacidade dessa habilidade na sua vida e assim se desenvolver e ser uma pessoa muito mais feliz. Vamos entrar então nos estímulos que hoje eu vim falar. Vim falar especificamente de 4 estímulos que precisam estar em todo o contexto da vida do desenvolvimento do seu filho, né? Em todas as atividades, em todas as interações que você tiver com seu filho, esses 4 estímulos precisam estar permeando tudo isso. O primeiro deles é exatamente o estímulo relacionado aos afetos, né? Esse estímulo, ele tem a capacidade, né, de interagir e de desenvolver, né, tanto as emoções do seu filho, como a capacidade dele interagir, assim também como todos os seus sentimentos, né, a capacidade de compreender os sentimentos, de expressar esse sentimento, como também as habilidades que são relacionadas ao desejo, né, aos desejos dele e também as suas ansiedades. E todas essas 5 habilidades diretamente relacionadas ao estímulo do afeto, elas são para a vida do seu filho e que precisam ser estimuladas desde o seu nascimento, né, de forma a potencializar para que seja uma pessoa muito mais segura para se relacionar, para interagir com o mundo e enquanto a própria pessoa, né, muito mais segura consigo mesmo. Né, pessoa que vai saber na sua vida adulta ter ali todo o seu desenvolvimento, saber expressar, saber se comunicar, saber interagir e ter isso de uma forma muito potencializada para que possa ser uma pessoa verdadeiramente plena e feliz. Né? Você já viu diversas pessoas, por exemplo, que hoje na vida adulta apresentam crises de ansiedades, por exemplo. É claro que isso é uma coisa muito específica, né, de cada um. Né? Muitos apresentam essa crise de ansiedade por alguma intercorrência ao longo da vida, mas pode vir também apresentar essa crise de ansiedade por não ter sido explorada essa janela na sua primeira infância relacionada aos seus afetos. Então você, que é mãe, pode hoje tentar ali garantir e prevenir possibilidades que venham dificultar a vida dele de alguma forma. Então você pode hoje, né, garantir que não seja, né, por meio da falta de exploração e de estímulo dessa habilidade, dessa janela que está aberta, né, nesse período que nós estamos falando, entre 0 a 3 anos, que seu filho vai ter ali algum comprometimento nessa área da afetividade. Então você pode garantir isso estimulando essa área. Existem diversas formas de estimular e nós vamos falar sobre elas. Agora nós vamos nos deter nesses estímulos. Então eu vou falar agora de outro estímulo. O próximo estímulo que precisa estar diante do seu filho, né, em toda a vida dele, em todo o processo de desenvolvimento dele, são os estímulos físicos. Sim, né, parece que é muito natural, né, a criança ela vai nascer, em um determinado momento ela vai sentar, ela vai engatear, ela vai andar e simplesmente isso, né, mas esse desenvolvimento desses estímulos físicos, eles vão para muito além de tudo isso, né? Eles envolvem o movimento, eles envolvem a coordenação e eles envolvem a lateralidade, né? De forma que o seu filho tenha controle e percepção do próprio corpo, né? Em toda a sua vida.
né? Já viu aquela pessoa, né, que é super desengonçada, né, que anda às vezes engraçado, que às vezes não consegue desenvolver algum esporte, que tem alguma realidade no próprio corpo, a falta do controle do próprio corpo diante ali do seu domínio de espaço, né, diante de toda aquela realidade, enquanto pessoas esbarram o tempo todo, né, cai muitas vezes é porque, né, não foi devidamente estimulado essa, esse estímulo e essa habilidade, né, esses estímulos físicos que geram todas essas habilidades no seu filho. Outra consciência que esse estímulo físico traz para o seu filho é a própria expressão corporal, né? E isso tem muito a ver ali com a expressão da personalidade, né? Existem muitas pessoas hoje, né, que nós olhamos e que você vê nitidamente na expressão do seu corpo, né, na sua expressão física, né, uma retração, que são retraídas, né, e que não conseguem expressar por meio do seu corpo toda a sua personalidade. Isso também está diretamente relacionado a esses estímulos físicos que nós precisamos, enquanto mãe, enquanto pais, né, nos responsabilizarmos de estimular agora. O outro estímulo, né, o terceiro estímulo, né, desses 4 que vim falar, é o estímulo cognitivo, né? O estímulo cognitivo, ele é diretamente relacionado à aprendizagem, à memória, a tudo aquilo que envolve o raciocínio, a compreensão, a atenção, né? Às vezes a gente reclama que o nosso filho ele não consegue prestar atenção, de que ele não se concentra, de que ele não fica um tempo parado, de que ele o tempo todo está em movimento, o tempo todo ele corre, ele não para prestar atenção em alguma atividade, em alguma realidade, mas isso, na maioria das vezes, está ligado à falta de estímulo cognitiva nessa faixa etária do 0 aos 3 anos. Então, colocar todos esses estímulos e explorar essa janela agora permite que você possa proporcionar ao seu filho melhores condições de aprendizado também. Né? Eu sou professora, né, como você sabe, e eu vejo muitas realidades, né, de crianças que não tem nenhum comprometimento, que não tem nada que justifique o não aprender, mas que possuem muita dificuldade de aprender. Né? E a gente não pode dizer que a criança tem uma dificuldade, que a criança não vai conseguir ou que ela nasceu assim. Na verdade, essa criança acaba sendo penalizada pelo fato de não ter sido estimulada na sua primeira infância. Crianças que não são estimuladas, que são muitas vezes ficam maior parte do tempo no carrinho, maior parte do tempo em televisão, maior parte do tempo sem interação que de fato faça diferença na sua vida, nesses estímulos especificamente, que são estímulos que vão ali integrar o todo do seu filho, vão ser penalizados de alguma forma em algum momento, né? Vão ali ter algum comprometimento e alguma dificuldade de desenvolvimento. Hoje, essas janelas estão abertas no seu filho e você tem essa capacidade de estimular de forma que ele se desenvolva com muito mais aptidão, com muito mais espontaneidade e prontidão diante das realidades da vida dele. Outro estímulo muito importante também, né? Os 4 eles são igualmente importantes, eles se completam, é o estímulo sensorial. O estímulo sensorial está diretamente ligado aos nossos sentidos, né? Isso mesmo, né? Aos nossos sentidos, que também pensamos, né, que eles vão ser naturalmente desenvolvidos com o crescimento da criança. Sim, né? Eles vão acompanhar o desenvolvimento da criança, porém eles podem ser muito mais explorados e se tornar muito mais potenciais para a vida do seu filho. Então, os estímulos do tato, do olfato, do paladar, da visão e da audição precisam estar presentes em todo o contato que você vai fazer com o seu filho, em toda espécie de estímulo, em todas as espécies de atividades, de interação. Isso tem que estar ali em contato com o seu filho de forma que ele vá ampliando, ele vá desenvolvendo de forma mais potente. Por exemplo, né? Todos nós vamos desenvolver a nossa visão. É claro que existem aqueles que têm problemas reais nesses sentidos, né? Não estamos falando dessas crianças, mas
alguma outra criança que não tem nenhum comprometimento, por exemplo, na visão. E aí eu queria que você refletisse. Já viu em relação a motorista, né? Ou em outra realidade, né? Pessoas que não têm uma visão ampliada. Não é que ela tenha problema de visão, mas ela não tem essa capacidade desse sentido estimulado e ampliado. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, em ser um bom motorista, justamente porque tem essa visão muito mais limitada, muito mais menos estimulada, vamos assim dizer. Ou, por exemplo, ela também pode ter ali uma dificuldade sensível na visão de perceber os acontecimentos à sua volta. E isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho, para a própria segurança do seu filho, né? Ter essa visão apurada de forma que ela perceba, né? Assim como a visão, a audição, perceba os movimentos à sua volta de forma que ela possa reagir e agir diante daquilo que os seus sentidos trazem a ela. Esses são os 4 sentidos que vim falar hoje. São os 4 sentidos aí que são fundamentais para o desenvolvimento integral do seu filho, enquanto uma pessoa integral, em todos os sentidos e em todas as áreas, né, que comportam o desenvolvimento dele hoje. Então, desenvolvendo esses sentidos, você vai ter ali uma grande possibilidade de ter o seu filho com um desenvolvimento muito mais apropriado, muito mais estimulado, desenvolvido, de forma que ele seja uma criança e um adulto na sua vida muito mais seguro, muito mais feliz. E isso certamente é o que mais importa para nós, é o que mais importa para você na vida do seu filho. Iremos falar e trazer aqui, né, formas de colocar esses estímulos diretamente em ação. Espere e aguarde os próximos vídeos. Até lá!